Mensagem 125. O Evangelho de Deus, a obra de Cristo, redenção. Em João capítulo 10 versículos 17 e 18 lemos: Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, e poder para retomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Graça e paz. Os dois aspectos da cruz do Senhor. Aqui há uma questão. O Senhor morreu na cruz, mas qual o significado de sua morte? Quem o enviou à cruz? Todos os que leem os evangelhos sabem que foram os judeus que o entregaram aos gentios, e foram os gentios que o crucificaram. Se me lembro corretamente, Pilatos era um espanhol. Então como podemos dizer que o Senhor Jesus morreu para levar nossos pecados? Ele foi claramente crucificado pelo homem. Em Atos capítulo 2 versículo 23, Pedro disse aos judeus que eles pregaram Jesus na cruz por mãos de iníquos. Ali está escrito que foram os judeus que pregaram o Senhor Jesus na cruz. Mas o que fez o Senhor na cruz? Antes de ir à cruz, ele esteve orando no jardim do Getsêmani. Sua oração, acompanhada de suor em gotas como de sangue, foi causada pela perseguição e oposição dos homens. Foi porque Judas trouxe homens para prendê-lo? Ou foi porque ele tinha de ir à cruz para nos redimir do pecado? Não. Foi porque Deus fez com que aquele que não tinha pecado se tornasse pecado por nós, carregando os pecados de todo o mundo sobre si, para que pudesse levá-los sobre o madeiro. Ali ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Lucas capítulo 22 versículo 42. Se a cruz fosse apenas obra da mão do homem, se fosse apenas o instrumento de alguns homens maus para matá-lo, e se houvesse apenas o aspecto humano do Senhor Jesus, então eu não gostaria de ouvir essa oração. Não gostaria de ouvir Jesus de Nazaré ajoelhado, orando ao Pai para que, se possível, afastasse dele o cálice. Ao longo de 2000 anos, muitos mártires e discípulos do Senhor tiveram um clamor mais forte diante da morte. Muitos, quando trancados em celas e masmorras, oraram para que o Pai os glorificasse, desejando morrer pelo Filho e testificar a palavra do Senhor com seu próprio sangue. Se não tivesse sido Deus quem colocou sobre o Senhor o encargo dos pecados no Getsêmani, e se não tivesse sido Deus quem lhe impôs o peso de tomar os nossos pecados, teríamos de dizer que Jesus não teve tanta coragem quanto aqueles que creram nele. Assim, entendemos que a cruz possui dois aspectos: o humano e o divino. O homem crucificou o Senhor Jesus. Mas o próprio Senhor declarou que nenhum homem tira sua vida. Ele a entregou voluntariamente. João capítulo 10 versículos 17 e 18. O homem poderia crucificá-lo 1000 vezes ou 10.000 vezes. Mas, se ele não entregasse sua vida, nada poderia ser feito contra ele. O homem crê que Jesus foi crucificado pelo homem. Nós cremos que ele foi crucificado por Deus, para redimir os pecados em nosso favor. Portanto, vimos que dois aspectos da cruz de Cristo foram abordados: o humano e o divino. Os judeus entregaram Jesus aos gentios, e estes o crucificaram. Porém, a morte de Cristo não foi apenas obra dos homens. No Getsêmani, sua oração revela que o peso vinha de Deus. Foi o Pai quem colocou sobre ele os pecados da humanidade. Assim, a cruz não é apenas sofrimento humano, mas obra redentora divina. Jesus entregou voluntariamente sua vida, cumprindo o propósito eterno de Deus. A cruz revela tanto a ação dos homens quanto o plano de Deus. Nela Cristo morreu para redimir nossos pecados e abrir o caminho da salvação. Jesus Cristo é o nosso Senhor.